capítulo 5, versículo de número 10. Nós estamos estudando as bem-aventuranças. Hoje será a 8ª aula do capítulo 5 de Mateus. Enquanto você marca na sua Bíblia, eu quero também cumprimentar os irmãos internautas. Você que tem sempre nos acompanhado através do site da Igreja ADEF, através do YouTube, e você também no Facebook. Também estamos em direto, todos os cultos pelo Facebook e também pelo canal Mel. Deus abençoe a sua vida de forma toda especial, aqui diretamente do norte de Lisboa, em Portugal. Mateus capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados mais uma vez, vamos lá todos. Terceira vez, bem forte. Muito bem, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Queridos, nós sabemos que o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, trazido pelo mestre do conhecimento, o mestre por excelência, o nome dele é Jesus. Ele sobe a este monte, ele vai fazer como o Salvador do Egito, chamado Moisés, também fez quando tirou o povo do Egito. Quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, ele também, em uma comunhão íntima com Deus, ele subiu a um monte e lá ele foi escrever as regras, as normas, o código de ética para o povo que ele tirou do Egito, para levar para a Canaã, Israel. E nós vemos que também Jesus, o Salvador, não do povo de Israel, mas o Salvador do mundo, ele também vai subir a um monte e também vai passar as instruções, vai passar para os seus discípulos o código de ética para os discípulos, e também vai mostrar aos cristãos, aos seguidores de Jesus, que será muito importante eles saberem também o tipo de conduta que deve se levar para seguir a Jesus, para ser um cristão. Então, durante estas últimas 7 aulas, nós vemos que verdadeiramente o Senhor Jesus vem dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram. Ele vai dizer que bem-aventurados são os mansos. Ele vai dizer que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Ele vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos. Ele vai dizer que bem-aventurados são os limpos de coração,
Na última aula nós aprendemos que ele disse que bem-aventurados os pacificadores. Então, tendo visto estas 7 aulas que o Senhor Jesus veio nos ensinando, agora ele entra na 8ª aula, entra na 8ª bem-aventurança, e vai paradoxar ainda mais o seu ensinamento, o seu código de ética. Ele vai verdadeiramente mostrar que o padrão de conduta do cristão é ainda muito mais além daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos. De tudo quanto nós já vimos ele ensinar, que bem-aventurados são todos estes que choram, todos estes que têm sede e fome de justiça, todos esses que são misericordiosos, todos esses que são mansos. Ele vai agora dizer o seguinte: bem-aventurados são os que sofrem perseguição. Então vejamos que é muito paradoxal para nós, para os ouvintes de Jesus, esta palavra já encerrando este sermão das bem-aventuranças. Este é o 8º, e depois ele vai proferir o último, que é o 9º. E nós vimos que ele vai dizer algo que não soa muito bem aos ouvidos dos seus ouvintes, dos seus discípulos, e nem tão pouco daqueles que desejam a te seguir. Ele vai dizer que bem-aventurados são os que são perseguidos. Agora escute e prestem bastante atenção. Não deveria ser perseguidos quem é pacífico. Não deveria ser perseguidos quem chora. Não deveria ser perseguidos aqueles que têm sede e fome de justiça. Não deveria ser perseguidos aqueles que são misericordiosos. Não deveria ser perseguidos aqueles que procuram a paz. E Jesus está dizendo: todos vocês que são pobres de espírito, todos vocês que procuram a paz, todos vocês que são pacificadores e que são misericordiosos, todos vocês que têm fome e sede de justiça, vocês serão perseguidos. Então, nós paramos e notemos que verdadeiramente parece não ser fácil essa jornada que Jesus Cristo está querendo levar-nos para fazer, para seguir e para andar seguindo todos os dias da nossa vida. Porque depois desses anúncios e de nós verdadeiramente concordar com ele, que nós iremos chorar. O que crente mais faz é chorar. Crente que não chora está com um problema sério, né? O crente é preciso chorar. Depois, crente tem que ser pacificador, tem que ter sede e fome de justiça, tem que ser humilde. Então, logo aqui, era para que o Senhor Jesus dissesse que aqueles que fazem todas essas coisas receberia o aplauso, receberia realmente elogios. Mas ele está dizendo ao contrário: todos vocês que decidirem fazer isso que eu estou mandando, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Então este é o evangelho de Jesus. Esta é a mensagem, é a palavra de Jesus. Este é o código de conduta para os obreiros: ser perseguidos. Uma coisa que nós não queremos é sermos perseguidos. Ninguém quer ser perseguido. Embora nós iremos meditar que se nós fizermos o bem, para que nós iremos ser perseguidos? Se nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, então para que perseguição? Então, Jesus, ele está dizendo claramente o seguinte: todos vocês que desejarem a mim buscar com sinceridade,
todos vocês que desejarem a cumprir com a minha palavra, com sinceridade, todos vocês que desejarão me seguir com fidelidade, vocês irão passar por perseguição. Logo nós iremos imaginar que a perseguição será contra nós. Logo nós iríamos imaginar que a perseguição será contra o nosso próprio ser. Mas não. Por que que o crente, o cristão fiel, santo, puro, limpo, vai ser perseguido? Ele vai ser perseguido por causa de Jesus. A nossa vida diante de Cristo, a nossa seriedade diante da palavra de Deus, vai de encontro, à contramão da lógica. Todas as vezes que você pegar a Bíblia, todas as vezes que você começar a ler a Bíblia, todas as vezes que você começar a implantar, introduzir, entronizar a palavra de Deus como ela é na sua vida, você vai de contramão do mundo. Nós iremos de contramão de como pensa o mundo. A nossa paz que nós pregamos, a nossa pacificação que nós pregamos, a nossa fome e sede de justiça que nós temos, o mundo não agrada, porque a fome e a justiça, a fome e a sede de justiça que eu e que você tem, não agrada ao mundo. Não é a fome e nem a sede da justiça que o mundo quer. Por isso é que nós começamos a ir de contramão ao mundo. E quando nós começamos a ir de contramão ao mundo, o mundo vai nos perseguir. Amém? Então, ser um autêntico cristão, Jesus está dizendo, está ensinando. Porque Jesus, ele não veio enganar as pessoas. A igreja de Cristo, nós obreiros, santos, homens de Deus, aqui está um batalhão de homens de Deus, de mulheres de Deus, de jovens de Deus, que pregam a palavra de Deus e que querem o bem da obra de Deus. Nós não podemos pregar somente as rosas, porque no pé de rosa também tem espinhos. E o próprio Senhor Jesus, o seu evangelho, do qual nós aprendemos, nós não devemos somente catar os versículos na Bíblia que fala de bonança e que fala de bênção, para tentar arrastar as pessoas através das bênçãos, através dos milagres, através das coisas que Deus pode fazer. Nós temos que conquistar as pessoas e dar para a elas entenderem que ser cristão não é somente um mar de rosas, mas haverá dificuldades. Então Jesus, o evangelho genuíno de Jesus, ele vai mostrar para nós como que é o seu evangelho. E nós vemos que hoje no século 21, nós temos sempre falado sobre isso aqui. O que nós mais vemos é um evangelho distorcido, é um evangelho só de bênção, é um evangelho só de vitória, é um evangelho só de levanta a mão e receba, é um evangelho só de chaves, é um evangelho só de portas abertas. Mas não foi isso só que Jesus ensinou. Tem porta aberta? Tem chave? Também tem milagre? Também tem prodígios? Também tem. Mas uma coisa Jesus disse, que antes que venha a porta aberta,
antes que venha a chave e a porta aberta, primeiro vem perseguição, primeiro vem calúnia, primeiro vai vir aquilo que nós não queremos, primeiro vai vir as coisas, as palavras para nos tirar do caminho, primeiro vai vir tudo aquilo que vai fazer com que nós saltemos fora do verdadeiro caminho, porque a palavra do Senhor Jesus disse, Ele mesmo, Ele vai continuar o sermão do capítulo de número 7, o versículo de número 14, Ele vai dizer o seguinte, que o caminho é estreito, o caminho é estreito. Então, o evangelho está sendo necessário que ele seja pregado com mais veemência, com mais seriedade, porque é só você folhear a Bíblia logo no início, você vai ver, quem os acompanhadores de Jesus, os seguidores de Jesus, vai abrir a Bíblia logo aonde? Logo em Mateus. Quem quer conhecer Jesus, vai abrir logo em Mateus e vai logo aprender o que ele ensinou. Então, se nós somos cristãos, as pessoas que vão chegar e quer ser cristão, tem que seguir a Jesus e seguir da forma que ele nos ensinou. Eu quero que você pergunte ao irmão que está do seu lado, você está preparado para ser perseguido? Agora, ser preparado para ser perseguido, agora deixa eu dizer uma coisa para você, perseguido e não redar o pé, porque a perseguição, ela tem um alvo, a perseguição ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da perseguição? O objetivo da perseguição são dois. Primeiro, o objetivo da perseguição, em primeiro lugar, quando nós somos perseguidos, o primeiro alvo do inimigo, de Satanás, é nos tirar do caminho. Este é o primeiro alvo da perseguição. O alvo de Satanás é nos tirar fora do caminho que nós estamos andando, seguindo a Cristo. O segundo alvo não é do diabo, o segundo alvo é de Jesus. Qual é o alvo de Jesus com a perseguição? É fortalecer os crentes para ser mais crente, é fortalecer os crentes para ser mais saudáveis, aleluia, é para testar os crentes se são crentes mesmo, aleluia, é trazer mais santidade, mais pureza, porque o crente, quando é crente mesmo, irmão, quanto mais aperta, mais ele fica crente, aleluia, quanto mais, aleluia, o caminho é estreito, é apertado, mais ele gosta, mais ele ama, mais ele fica firme, mais ele fica, aleluia, poderoso em Deus, aleluias. Então, note isso no teu coração. O alvo do diabo com a perseguição é tirar você do caminho. O alvo de Jesus com a perseguição é te fortalecer no caminho. O alvo é para te fortalecer. Agora, tem pessoas que precisa de entender. Eu vou precisar de tirar aqui 5 minutos para me dar esta explicação. Tem muita gente que não sabe o que é perseguição. Tem gente que acha que perseguição é a sua incompetência. Eu vou repetir. Tem pessoas que acham que perseguição é a sua incompetência. O que é ser incompetente? E ele achar que por causa da sua incompetência foi uma perseguição. Por exemplo, a pessoa está no trabalho e por causa da sua incompetência, porque não é um bom funcionário, mandou ele embora. Aí ele disse: o inimigo está furioso. Isso é perseguição. Não é perseguição não, isso é incompetência.
estuda para a prova e perde na prova. Aí depois diz que o professor está perseguindo. Isso é porque eu sou crente. Então, é preciso que note, é preciso que saiba o que verdadeiramente o que é perseguição. Tem pessoas que no trabalho, lá no trabalho, tem uma chateação com uma companheira de trabalho ou com um companheiro de trabalho, surge alguma situação, por incompetência dele, que é crente, que é servo, que é a esposa de obreiro, ou que é um obreiro, ou que é um líder da igreja, que é um jovem da igreja, por uma incompetência sua, houve uma chateação no trabalho. Aí quando o negócio aperta, e que alguém fica bravo, xinga e joga um bocado de pé, diz, não, isso é perseguição. A Bíblia fala, não, isso não é perseguição não, minha filha. Isso foi você que gerou isso. Perseguição, irmãos, é por causa da justiça. A Bíblia diz que essa perseguição é por causa da pureza. A perseguição é por causa que você é limpo, que você é puro, aleluia, que você é diferente. Aí o mundo vem de contramão, ele sabe, o mundo sabe que você é totalmente puro, porque lá no trabalho, às vezes, alguém querendo ou deixando de querer, ele sabe que você é crente e você anuncia a palavra lá dentro, aleluia. Alguém lá no trabalho diz para esse rapaz, toda vez que ele para, falando de Jesus, que negócio é esse? Vamos apertar para que ele saia dessa empresa. Aí sim, aí é perseguição, não por causa do trabalho, não por causa da incompetência, mas por causa de Jesus. Porque você está mostrando a diferença. Aí é perseguição. Então Jesus disse que essa perseguição é por causa da justiça. É ser perseguido porque é puro, porque é limpo. É ser perseguido porque foi lavado. É ser perseguido porque foi cheio. É ser perseguido porque está sendo usado. Aleluia. É porque está sendo usado por Deus. Então, vai de contramão, porque você resolveu a servir a Deus com sinceridade, a fazer de Jesus Cristo o teu Senhor. Aí vai ter o marido, vai ter a esposa, vai ter o pai, vai ter a mãe. E aí Jesus disse assim, olha, não pensa que eu vim trazer paz na terra, vim trazer guerra. Aí ninguém sabe interpretar esse versículo, ninguém não, alguns não sabem interpretar esse versículo, e dizem, olha, Jesus não veio trazer paz não, Jesus veio trazer guerra. Não, Jesus, eu preguei aqui na semana passada, Jesus é o príncipe da paz. Só que com a paz que Jesus trouxe, a paz que entra em nós acaba fazendo guerra com outros. Por isso ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Aleluia. Jesus diz assim, olha, eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, pai contra... Jesus disse que os inimigos nossos será da nossa própria família. Por quê? Porque você aceitou, se entregou verdadeiramente, e vai ter alguém que não vai concordar com você, vai ter alguém que não vai querer andar como você está andando, vai ter alguém que está perto ou próximo de você, querendo tirar você do caminho, mas você sabe, aleluia, que o Senhor Jesus disse que você é bem-aventurado, aleluia. Bem-aventurados os que sofrem. Irmãos, a palavra bem-aventurado eu já expliquei aqui. Bem-aventurado significa felizes são aqueles. Agora, por que paradoxo? Felizes
quem sofre. Irmão, qual é a felicidade que tem no sofrimento? Então, Jesus fala de forma, com código, que somente quem é crente vai entender um negócio desse. Somente quem é espírito. Por isso que a linguagem espiritual, eu estou pregando aqui agora, e tem várias pessoas aqui dentro e lá do outro lado que não estão entendendo nada, que vão manter do mesmo jeito, da mesma forma. Quantas pessoas já me ouviram? Ouvem a mensagem, ouvem a palavra, mas entra no ouvido e sai no outro, não serve de nada. Então, olhe para cá, olhe para cá, felizes é quem sofre, felicidade é quem sofre por amor a Jesus. Quando o crente é perseguido por causa de Jesus, entra um gozo tão grande na alma dele, aleluia, há uma tão grande esperança no seu coração, aleluia, de estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Felicidade, alegria, estou sendo perseguido, mas não sei porque há uma alegria tão grande dentro de mim. Oh, aleluia, não tem nenhum crente, irmão, aleluia, que é perseguido, que fica triste, que fica no canto, aleluia, que se isola. Todo crente, quando ele é perseguido, mais alegre ele fica, mais feliz ele fica, mais para frente ele fica, mais na casa de Deus ele está, aleluia, mais pregar o evangelho ele prega, ele não está nem aí. A alegria se contagia no seu coração, porque ele está sendo perseguido por causa do evangelho. Aleluia. Quando alguém te perseguir por causa do evangelho, se alegra, exalta ao Senhor, exulta o seu nome, aleluia, porque bem-aventurados sois vós. Eu contei aqui outra mensagem, está gravada aí no YouTube. Eu contei aqui um tempo atrás de uma criança que foi evangelizar com o seu pai, saiu com um grupo de evangelização da igreja, está evangelizando em um país em que o evangelho não é muito aceito, e houve uma denúncia, e a polícia cercou o grupo que estava evangelizando, eles entregando panfleto falando de Jesus. A polícia os cercaram e disse: olha, estão todos presos, vocês estão violando a lei dessa nação, então estão presos. Porque coisa maravilhosa, irmãos, é quando você viola a lei do homem para fazer a lei de Deus conhecida. Ah não, eu vou parar. Coisa maravilhosa é quando você viola a lei do homem, para que a lei de Deus seja conhecida e reconhecida. Aleluia. Não há nenhum problema, meu irmão. Nós temos que cumprir com a lei do homem. Eu já disse aqui, desde quando que a lei do homem não atropela a lei de Deus? Desde quando a lei do homem não vem afligir a lei de Deus? Primeiro a lei de Deus, amém? Se a lei do homem tiver conivente com a lei de Deus, é para ser cumprida. Então aquela criança estava lá no meio deles todos, e aí aquelas
aqueles policiais começaram a algemar alguns, os líderes, colocaram nos carros e conduziram. E aquela criança ficou olhando, esperando a vez dela. E aí levaram e deixaram aquela criança. E aquela criança voltou para casa chorando. Chegou em casa, mamãe, chorando. Prenderam o papai, prenderam os irmãos que estavam fazendo evangelismo, levaram todos. Levou a notícia e chorando, aquela criança falou: salve a mãe, disse: meu filho, não chora não. Papai vai voltar. Os irmãos vão voltar. Levaram eles lá, mas depois vão soltar eles, fica tranquilo. Papai do céu vai abençoar. E a criança disse: não, mamãe, eu não estou chorando porque prendeu eles, não. E a mãe assustou, disse: não estou chorando porque prenderam eles. Eu estou chorando porque não prenderam eu. Eu também queria ser preso por Jesus, mamãe. Oh, aleluia. Eu também queria, porque Ele foi preso por mim, Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim, e eu também queria me entregar por Ele. Isto é perseguição ao Evangelho. Na China, um tempo atrás, uma escola de líderes, com 100 líderes, estudando, só jovens estudando. E de repente, isso há muitos anos atrás, houve uma perseguição, saiu uma lei, um edital proibindo que as igrejas não fizessem mais cultos, fechando as portas da igreja, e começou uma perseguição ferrenha contra a igreja de Cristo. Isso é perseguição. E ali estava um grupo de 100 jovens aprendendo na academia, na escola de líderes, escondidos. E aqueles homens entraram ali, naquela escola, e disse: olha, está aqui a cruz de Cristo. Quem vocês servem? Servimos a Cristo. Pois não, está aqui a cruz de Cristo. Colocou a cruz de Cristo lá. Isso aqui está simbolizando Cristo. É a cruz de Cristo. Todos vão sair da sala e todos vão pisar na cruz. E abandonar esse negócio de ser crente. Esse negócio acabou aqui no nosso país. E aqueles jovens estavam ali e disse: quem não pisar na cruz e não renunciar a este evangelho mentiroso, vai ser fuzilado. Aí de repente, do meio dos jovens, levantaram logo alguns e saíram. Chegou lá e pisou na cruz, bateu o pé: eu renuncio. E foi saindo. 7 renunciaram a Cristo, deixaram Cristo, pisaram na cruz de Cristo e saíram. E de repente, aqueles algozes perguntam: mas ninguém vai sair, pisar na cruz? Todos aqui querem ser fuzilados. Aí aqueles jovens levantaram, e tinha uma jovem no meio deles, assim, tipo Bruna Rondinelli. Quando ela viu que o jovem ia sair um atrás do outro, ela correu desesperadamente, e correu à frente, e chegou perto da cruz, e ajoelhou perto da cruz. E disse: Senhor Jesus, eu não renuncio, Senhor. Nós iremos passar por esse crivo, mas eu não piso o meu pé na cruz de Cristo. Eu não renuncio, Jesus, a Ti por nada. E ela de joelho ali, quando ela está de joelho, aqueles jovens já estavam todos em pé para passar também, pisar. Todos se colocaram de joelho diante da cruz de Cristo e disse: eu não renuncio também a Cristo. Nós morreremos, mas nós manteremos firme na presença do Senhor.
lá. Isso é perseguição. Você está pronto? O que você está pronto para passar por Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas pequenas, tem gente que com coisa pequena, tem gente que não consegue renunciar coisas pequenas, quanto mais a vida. Tem pessoas que não conseguem renunciar coisas pequenas, pequeninhas, fragmentos, pedregulhos em sua vida, coisas pequenas, petros. Não consegue renunciar coisas pequenas na vida, por causa de Cristo, quanto mais renunciar a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser cristão é renúncia total. Ser cristão é enfrentar o que vier por causa de Cristo, é estar pronto a morrer com Cristo, porque Jesus Cristo, Ele disse na sua palavra, que por causa dele muitos morreriam. O evangelho de Cristo não é um evangelho mentiroso, não é um evangelho de farsa, mas o evangelho de Cristo é um evangelho verdadeiro. Aleluia. É um evangelho em que sai de contramão a lógica. Toda lógica que você vê neste mundo, nós estamos de contramão ao mundo. E esta é a igreja de Cristo, aquela que anda de contramão da lógica. É que estão prontos a renunciar o mundo por causa de Cristo, viver para Cristo, seguir a Cristo, manter diante de Cristo, fazer a vontade de Cristo e entregar até a sua própria vida por causa de Cristo. O que você está disposto a fazer por causa de Cristo? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Há um problema muito grande no ser humano. Qual é o problema do ser humano? O problema maior do ser humano é olhar para as coisas ruins, é olhar para as dificuldades, é olhar para os problemas. Eu quero pedir aqui 2 obreiros. Aqui, pega aquela cadeira que está grande ali, aquela, e outro obreiro prega aquela e traz aqui em cima do altar. Que eu vou dar aqui. Aqui tem uma, aqui, obreiro Onias, pode ser essa aqui. Isso, traz aqui. 2 obreiros fortes, traz aqui essas cadeiras. Só para me simplificar. Essa, filha, traz aqui. Pode trazer aqui, coloca aqui. Você traz essa para cá, pastor, põe aqui, que eu vou só mostrar para vocês isso. Você vai pegar essa e levar para lá. Isso aqui, isso. Vai dar mais um trabalho. Pode pôr lá. Isso, pode pôr mais um pouquinho para lá. Isso, filho, tá bom. E obrigado, vocês podem voltar para os seus lugares, tá bem? Só para me dar um entendimento para vocês aqui. O que nós, muitas das vezes, estamos olhando. O Senhor Jesus disse o seguinte: olha, felizes são os que sofrem perseguição. Então qual é o nosso olhar? O nosso primeiro olhar é olhar para a perseguição. Aqui está a perseguição. Quantos estão vendo a perseguição? Diga amém. Estão entendendo? Aqui está a perseguição, está o problema, está a dificuldade. Aqui está o sofrimento. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, felizes, eu sou feliz, que passo pelas aflições. Aqui está a aflição. Então antes de eu passar pela aflição, eu já sou feliz. Eu já sou bem-aventurado.
A perseguição está ali, mas quem está feliz está aqui. Quem é bem-aventurado está aqui. Antes de passar pelo problema, pela dificuldade, primeiro você é bem-aventurado, você é feliz. Aleluias. Então escute. Do outro lado, olha cá, olha lá. Olhe para cá para você entender. Do outro lado, aqui está a perseguição, aqui está quem é feliz. Mas o que as pessoas têm de mais a fazer? Escute. Em vez de ficar olhando para a felicidade, para a bem-aventurança, por causa dessa perseguição, por causa desse problema, por causa do choro, por causa de tanta coisa que a gente vê, em vez de nós focarmos na nossa felicidade, olhe para cá, e olharmos para a promessa. Aleluias. Bem-aventurados os que sofrem as perseguições. Aqui da perseguição, porque deles é o reino dos céus. Olha o reino do céu lá. Vou lhe ensinar um segredo aqui. Você olhando aqui, para você imaginar. Pare de ficar olhando para os problemas, para a perseguição, para as dificuldades. Você é feliz. Olhe lá na frente, porque o reino dos céus está esperando por você. Aleluia. Há problemas, há dificuldade, há perseguição, há choro, há injustiça, mas há do outro lado reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Oh, aleluia! Por isso que o salmista, aleluia, ele fala, ele cita o salmo do bom pastor, ele cita o salmo verdadeiramente do Salvador. Ele diz: ainda que eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Mas tu tem preparado lugar celestial, reino para mim. Oh, aleluia. Laramagashore heriende haramagashai. Oh, aleluia. Para de olhar para problemas, para de olhar para dificuldade, aleluia. Comece a olhar para a promessa que ele fez. A promessa está perto, reino dos céus. Ele não te ofereceu, aleluia, coisas que passam, coisas que perecem, coisas que ficam. A promessa dele é de reino, reino, reino. Oh, aleluia. Somente os que estão esperando o reino dos céus, levante a mão e adora a esse Deus. Aleluia. Por isso que o apóstolo São Paulo diz o seguinte, capítulo 8 de Romanos, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte. Aí ele disse: nada, esse problema, essa dificuldade não vai me separar do amor de Cristo. Eu vou alcançar, eu vou chegar lá. A perseguição há vale há, as situações há,
Mas o Senhor disse na sua palavra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para os matadores, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo. Aleluia, que é o nosso Senhor, nada poderá nos impedir. Aleluia. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste mundo, desse tempo presente, não há de se comparar. Não há de se comparar. Não há de se comparar. Tudo que passamos nesse tempo presente, meu irmão, não há de se comparar pelo que nós iremos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você muito séria, e vou encerrar. E vou encerrar esta noite. Deixa eu dizer aqui uma coisa muito séria para você. Cristãos no mundo inteiro, Igreja de Cristo, ouça o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste mundo nós seremos perseguidos, neste mundo nós teremos aflições, neste mundo nós sabemos que quem deseja viver um perfeito, um íntegro, um sério, um justo, vai sofrer perseguições. As pessoas não vão nos entender, mas não entristeceis por isso, porque Jesus disse que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. A bem-aventurança não é por causa do sofrimento, a bem-aventurança não é por causa da angústia, não é por causa da perseguição. A bem-aventurança, a felicidade que Ele está oferecendo é por causa do reino. Você vai viver um genuíno Evangelho de Jesus. Você vai sentir o gozo na tua alma, a alegria na tua alma, em meio às dificuldades, os problemas, as situações. Você tem gozo, você é alegre, você é feliz. Você tem Jesus na sua vida. Você tem esperança, esperança, esperança. Renove agora a tua esperança, renova agora o teu gozo, renova agora a tua vida espiritual, renova agora a tua vida ministerial. Deus está te levantando de novo, Deus está te dando uma nova esperança, uma nova chance. Escute, que eu vou encerrar dizendo uma coisa para você. Você sabe para quando Deus oferece isso?
para agora. Eu vou repetir isso de novo e vou provar na Bíblia. O que Jesus está dizendo, isso não é para amanhã, não é para depois. Este reino não é para amanhã, nem para depois, e nem para o futuro. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguições, porque deles, escute, ao verbo, porque deles serão, não, porque deles é o reino dos céus, porque dele é, não será, não serão, aleluia, não foram, mas ele está dizendo, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para você, e é agora. Sinta este gozo na tua alma. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você é bem-aventurado. Há nesta noite para você, porque nesta noite o Senhor Jesus está levantando homens e mulheres que vão fazer a diferença, aleluia, porque, aleluia, é o reino de Deus, não será não, você vai tomar posse, é agora, não é depois não, você vai fazer, é agora, não é depois não, Deus vai te usar, é a partir de agora, receba esta graça, receba este poder, receba esta unção, Deus vai te usar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Toda perseguição que você passou não foi para te matar. Toda perseguição que você passou, todo sofrimento que você passou, não foi para te destruir, foi para te deixar mais forte, foi para te levantar, foi para te dar força, foi para te dar ânimo, foi para te dar esperança. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Oh, não temas, porque eu te ajudo, porque eu te ajudo, eu te ajudo, eu te tomo pela tua destra e te ajudo e te sustento.
chamou para o engano, mas te chamou para a verdade, te chamou para fazer algo que Ele especificou para você. Ele tem te experimentado, Ele tem te aprovado. Neste ano corrente, prepare-se para o que vem do alto para a tua vida. Aleluia, chega. Aleluia, de atraso, Deus vai te tomar com poder. O Evangelho é poder, 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 poder. O Evangelho é poder, 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 poder. O Evangelho é poder. A Bíblia diz que quanto mais o povo de Deus era perseguido, mais crescia, mais desenvolvia. Oh, aleluia! Quanto mais você é perseguido, mais você cresce, mais você desenvolve, mais a glória de Deus está na tua vida. Sinta este gozo agora. É o gozo da alma, do Espírito. Aleluia.